E aí, gente, beleza? Nesse vídeo eu vou resolver o exercício 4 da lista de Excel. Então vamos dar uma olhada no enunciado. Bom, então eu vou dar mais uma comentada no enunciado. Se você quiser, você pode pausar e ler ou olhar na ficha. Basicamente ele fala que a gente tem uma viga engastada, que é usada como suporte para uma certa carga. E a carga vai causar deflexão nessa viga. E a deflexão, ela é dada pela equação que está aparecendo aí. Primeira coisa que é legal notar é a unidade de medida das minhas variáveis, da minha equação. E elas estão todas em metro, newton-metro, metro quadrado. Então, se eu colocar todas essas... Se eu fizer a análise dimensional colocando os meus valores para essas variáveis nessas unidades de medida, a deflexão vai dar em metro certinho. Mas, quando a gente vai para a segunda parte do enunciado, ali, usando Excel, faça a plotagem da deflexão de uma viga cujo comprimento é 5 metros, beleza? Módulo de elasticidade 200 gigapascal. Tranquilo até. E o segundo momento de área ele está em milímetro a quarta. Então eu vou ter que fazer a conversão desse segundo momento de área para metro quadrado. A viga é projetada para sustentar uma carga de 10.000 Nm. Tranquilo. Tá. Pascal é uma unidade de pressão e é Newton sobre metro quadrado. Então, a única coisa que a gente tem que fazer com esse valor que ele me deu é multiplicar por 10 a nona, porque giga é 10 a... Então, vamos começar a resolução do exercício aqui. Primeiramente, eu criei uma tabela com os valores das variáveis que ele me deu. Y que é o que a gente quer saber, que vai ser em metro de deflexão. O W, que é a carga distribuída, era 10.000 Nm. Ou seja, 1 vezes 10 a quarta, certinho aqui. O módulo de elasticidade era 200 gigapascal, ou seja, 2 vezes 10 a segunda, que é 200, vezes 10 a nona, por causa do giga. Pascal é Newton sobre metro quadrado. Então, 2 vezes 10 a segunda vezes 10 a nona fica 2 vezes 10 a décima primeira. E aqui tem o segundo momento de área, que era 99,1 vezes 10 a sexta, milímetro a quarta. A gente tem que passar para metro a quarta. O que você faz para passar? Bom, se de milímetro para metro você está fazendo uma divisão... Você está fazendo uma divisão de 10 a terceira, você divide por 1000 para passar de milímetro para metro. De milímetro elevado a quarta para metro elevado a quarta, você faz a divisão de 1000 elevado a 4. Ou seja, você divide por 1000 elevado a 4. Quanto que é 1000 elevado a 4? 10 elevado a 12. Então, o valor que eu tinha antes era de 99,1 vezes 10 elevado a sexta. E eu passei... Isso era em milímetro a quarta. Eu quis passar para metro a quarta, então eu dividi isso por 10 a 12. Que vai ficar 99,1 vezes 10 elevado a menos 6. Isso é igual a 9,91 vezes 10 a menos 5 aqui em notação científica. Tá certinho. E o comprimento era de 5 metros. Então vamos ver como é que a gente faz para colocar essa fórmula que ele deu para a gente no exercício aqui no Excel. Eu já fiz a fórmula, ela está aqui. E eu já coloquei a barra inteira. Como que você faz? Você cria uma tabela com seus pontos x e y. E você, como ele não especificou, você pode decidir qual é o incremento que você vai usar. No caso, eu usei 0,1 metro. Então, estou calculando o ponto x de 0,1 metro até 5 metros, subindo de 0,1 em 0,1. Bom, se você apertar F2 aqui na célula que contém sua fórmula, ele vai mostrar colorido, tudo bonitinho, as suas referências para você e onde elas estão na sua fórmula. Eu vou construir uma do zero para explicar umas coisas de como o Excel faz conta para vocês. Então eu começo com igual, menos w vezes x quadrado. Vou colocar um parênteses aqui, já falo por quê. O w eu tenho que fixar, porque eu não quero que essa célula seja arrastada para baixo quando eu arrastar minha fórmula, vezes x elevado ao quadrado, fechei parênteses. X eu não fixei porque eu quero que ele calcule com um x diferente quando eu arrastar a fórmula para baixo. Beleza, por enquanto de boa. Vou dividir por 24 vezes e, também fixado, vezes i, também fixado. E aqui já tem um problema.
Se eu fizer essa conta assim, ele vai dividir o conteúdo desse parênteses aqui só por 24. Ele não vai dividir por tudo isso. Ele não vê o que está atrás. Então o que o Excel ia fazer? Ele ia dividir isso aqui por 24, depois ele ia multiplicar o resultado por essa célula, depois por essa célula. Então eu tenho que colocar um parênteses aqui. A partir do momento que eu coloco esse parênteses, esse dividido vai dividir isso aqui, tudo isso. Por isso que eu coloquei esse parênteses aqui no começo, para dividir tudo que está aqui na frente, por tudo isso que está aqui atrás. Se eu colocar qualquer coisa multiplicando isso aqui, ela não vai multiplicar isso, e isso aqui vai ser dividido pelo resultado dessa multiplicação aqui. Não. O que vai acontecer? Ele vai efetuar primeiro essa divisão desses dois valores que estão dentro dos meus parênteses. Depois de efetuar essas contas, né, ele vai efetuar essa conta, vai efetuar essa conta, vai efetuar essa divisão. E depois ele vai efetuar a multiplicação. Então, se eu quiser multiplicar tudo isso por 2, eu multiplico por 2. Bom, mas eu não quero multiplicar isso tudo por 2. Eu quero multiplicar por x². Eu clico no x e elevo ao quadrado. Menos 4 vezes L, também fixado, porque eu não quero que o meu L desça, vezes x. Mais 6 vezes o meu L fixado ao quadrado. Nossa fórmula está pronta. Uma dúvida que a galera tem é... aqui não, acho que não tanto porque é uma subtração, mas quando eu tenho b10 elevado ao quadrado, e eu quero multiplicar esse b10 elevado ao quadrado por alguma coisa. Então eu vou apagar aqui rapidinho, só para dar o exemplo. Se eu fizesse isso, ele não ia multiplicar o 2 por essa célula e depois elevar o b10 a esse resultado ao quadrado. Não. O que ele ia fazer? Ele ia elevar isso ao quadrado, elevar a segunda, a 2, e depois ele ia multiplicar por essa célula. Se eu quiser que ele faça alguma conta dentro do elevado ao quadrado, é que nem aqui na divisão. Depois do símbolo do elevado ao quadrado, eu tenho que colocar o parênteses. E aí, dentro desse parênteses, eu coloco a minha conta. Beleza, gente? Então, elevado ao quadrado menos 4 vezes... Opa, já estava vezes ali. Certinho, né? Uma coisa também, uma dica que eu queria dar. Usem e abusem dos parênteses. É melhor errar para mais do que para menos. Às vezes você não vai visualizar bem como está a sua fórmula. Na via das dúvidas, coloca o parênteses, não custa. Se você tem certeza que aquela fórmula vai ser lida da forma correta, do jeito que você está escrevendo, beleza. Pode não colocar, tal. Mas se você não tem, coloca o parênteses, para garantir. Então, por via das dúvidas, eu vou colocar um parênteses aqui. Eu sei que assim vai dar certo, tá? Mas o que você poderia fazer? Você poderia colocar um parênteses aqui e um parênteses aqui, para indicar que essa divisão toda está sendo multiplicada por esse número. Vai dar o mesmo resultado. Aqui eu fiz 100 e aqui vai dar o mesmo resultado. Vou dar Enter. Tá com umas casas decimais a mais, porque eu não fixei o número de casas decimais. E se eu arrastar aqui para baixo, toda essa fórmula foi arrastada. Aqui, ó, o meu x que ele está usando é esse, e os valores que ele está usando é esse. Por que menos? Porque por causa do meu eixo de referência. Se você voltar lá no enunciado, você vai ver que ele bota x e o y é para cima, quer dizer que minha barra está sendo curvada para baixo. Então, como que eu faria para achar a maior deflexão aqui? Bom, como você não tem muitos dados, não é uma tabela muito grande, você podia simplesmente olhar e achar que é esse aqui. E como você conhece a função também, você dá para, olhando essa função, imaginar que o seu ponto de maior deflexão vai estar no seu maior x. Mas vamos imaginar que a gente não soubesse como essa função se comporta e fossem muitos dados para analisar. Você poderia usar a formatação condicional. Eu não vou fazer agora aqui, fica de lição de casa para quem estiver vendo o vídeo. Criar uma regra que formate apenas a maior deflexão. E a maior deflexão vai ser a deflexão que tem o menor valor. Porque é uma formalidade matemática, né? O menos 0,5 ele é maior do que o menos 1. Então esse valor, se você imaginar o eixo x, ele é menor do que esse valor aqui. É que como a gente está pensando em deflexão, a gente está pensando no módulo, né? Está defletindo tanto para baixo. No caso aqui, 3,94 centímetros.
3,94 centímetros é maior do que, sei lá, aqui está em menos que milímetro. Mas olhando o eixo X, e o Excel vai entender assim, esse valor ele é menor do que esse valor aqui. Então vai lá, cria uma formatação condicional que pinta somente o menor valor. O que eu vou usar aqui para resolver vai ser uma que já está pronta, barra de dados, e aí ela pinta de vermelho conforme meu dado vai ficando maior em módulo. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que tenha ajudado. Até mais.